Na semana passada postei sobre esse traje fúnebre usado pela pequena Catarina de Lippe em 1600 e vocês me mandaram vários comentários curiosos sobre como um traje funerário termina num museu. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre roupa de gente morta. Brinks. A gente vai falar sobre trajes funerários, achados arqueológicos e como essa abertura de sepulturas antigas tem ajudado a fornecer elementos que nos ajudam a entender um pouco mais sobre a indumentária do passado. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você está caindo de paraquedas aqui hoje, seja muito bem-vindo! Nesse canal a gente fala sobre história da moda, mas o nosso foco não é tanto em saber o que as pessoas vestiam e como as silhuetas foram variando em cada época, mas entender como essas roupas eram feitas e como elas afetavam o dia a dia das pessoas. E, claro, as relações das roupas com outras coisas que estavam rolando na mesma época, em termos de cultura, política, organização da sociedade, cultura, enfim, vocês entenderam. Mas claro que a gente só pode fazer esse tipo de discussão e de conteúdo com base em pesquisa histórica. Tanto que hoje a gente vai falar sobre um tipo específico e até meio polêmico de fonte para a história dos trajes. Roupas fúnebres, ou seja, roupas de gente morta, tiradas do túmulo. E antes de nós continuarmos com o conteúdo do vídeo, eu preciso te avisar que ao longo desse vídeo nós vamos ter algumas menções a práticas de sepultamento e morte. Então, se você é particularmente sensível a esses conteúdos, você pode passar direto para essa minutagem que está aparecendo aqui embaixo na tela, que já vai estar mais tranquilo para você. Os mais antigos sinais de sepultamento foram encontrados na África e datam de mais ou menos 78 ou 80 mil anos atrás. Mas no que um sepultamento é diferente de, sei lá, um esqueleto de 2 milhões de anos atrás, encontrado numa caverna? Restos humanos pré-históricos são encontrados em diversas partes do planeta, mas nem todos eles têm sinal de terem passado por processos de sepultamento. Geralmente, o sepultamento envolve proteger o corpo de alguma forma, seja enterrando num tipo de buraco, colocando em uma urna ou caixão, abrigando numa caverna ou até construindo locais específicos para depositar esses corpos. E sepultamentos, tradicionalmente, são realizados com algum tipo de ritual, que simbolicamente separa o falecido dos vivos. Rituais pós-morte envolvem preparação do corpo e do local de sepultamento, às vezes oferendas e, muito frequentemente, algum tipo de material têxtil, que pode ser uma mortalha ou uma roupa específica para o sepultamento. O que é exatamente o caso do vestido da Catarina Lippe, que apareceu aqui na semana passada, e que fez vocês levantarem uma série de questões muito boas, inclusive questões éticas e jurídicas, e a gente vai falar sobre elas nesse vídeo. Então já senta o seu dedinho neste botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo pra gente falar sobre roupa de gente morta e sobre as questões éticas envolvidas em usar esse tipo de fonte. A primeira questão que apareceu foi por que alguém seria enterrado com uma roupa tão luxuosa. Eu só posso falar pelas culturas europeias, embora isso seja comum também em outras partes do mundo. Sepultar os mortos com roupas especiais é uma prática antiga muito comum. Em vários momentos encontramos relatos de pessoas que foram sepultadas com roupas que faziam alusão às atividades desenvolvidas por elas em vida, como militares sepultados com seus uniformes, ou de suas afiliações religiosas, como os membros de ordens religiosas sepultados com seus hábitos. Ou ainda o antigo costume europeu de sepultar mulheres virgens com trajes claros para sinalizar sua virtude. E em especial na nobreza, sepultar seus mortos com toda a pompa e circunstância era algo indispensável. Isso incluía velórios públicos, procissões fúnebres, cultos religiosos e o extensivo uso de trajes que procuravam refletir o status econômico da família e do falecido. Inclusive as efígies fúnebres, que são as estátuas dos falecidos que encontramos em igrejas, por exemplo, também seguiam essa máxima. Uma das efígies fúnebres mais famosas é da Rainha Elizabeth I da Inglaterra, falecida em 1603, que não só usava as mesmas roupas que a rainha, mas usava até um espartilho. Mas uma coisa são roupas vestindo uma estátua, a outra coisa são roupas que foram sepultadas com a pessoa. O que nos levou a outra questão muito boa. Por que desenterrar alguém? A gente vai usar o termo exumação, que é mais adequado para se definir quando isso é feito dentro dos limites da lei.
E não, você não precisa ficar preocupado nesse momento que o seu túmulo ou o túmulo da sua família vai ser aberto, tipo, 20 anos depois do falecimento de alguém por algum arqueólogo aleatório, porque não é assim que as coisas funcionam. Nós temos leis em todos os países com relação a sepultamento e como lidar com os restos mortais após a morte. Então, enquanto você ou outra pessoa tiver descendentes vivos, fazer a exumação do corpo, que é fazer essa remoção, essa abertura dentro dos limites da lei, é uma coisa que depende de autorização de autoridades sanitárias, mas também de autorização das famílias, então pode ficar tranquilo. O que é uma situação completamente diferente das múmias da cultura Paracas aqui na América do Sul, cujas identidades exatas são desconhecidas e por isso nós não sabemos se elas têm descendentes diretos para reivindicar os seus direitos. Ou o caso das múmias egípcias, que embora nós saibamos o nome delas, ou pelo menos de algumas, são tão antigas que não é mais possível mapear os descendentes diretos. Mas esses dois exemplos trazem uma outra questão pra gente que é mais ética do que qualquer outra coisa. O povo pode escavar os restos mortais de outra cultura e tirar do seu território sem autorização, como os ingleses fizeram com as múmias egípcias? Mesmo se o falecido não tiver descendentes conhecidos, ele não faz parte da história daquele local e talvez devesse permanecer por lá mesmo? Enfim, são mil questões, mas vamos pegar alguns exemplos um pouco mais recentes. Criptas familiares podem precisar ser abertas por vários motivos. Às vezes uma reforma por necessidade estrutural, outras vezes para abrir espaço para novos sepultamentos. Mas isso só pode acontecer com autorização da família ou, em alguns casos, autorização expressa do governo. A Galeria Uffizi, na Itália, tem no seu acervo as roupas fúnebres de Cosimo de Medici, que foram retiradas da cripta da família durante uma reforma, transferidas para o museu e restauradas para serem colocadas em exposição. E também o traje fúnebre da esposa dele, Eleonora de Toledo, que sobreviveu apenas em fragmentos que foram montados assim pela equipe de conservação, permitindo ter uma imagem parcial do que teria sido o traje. E a sobrevivência de apenas fragmentos desses trajes é muito mais comum do que a sobrevivência de trajes inteiros. Como a gente já falou nesse vídeo sobre como as roupas são preservadas, a sobrevivência de tecidos depende diretamente de coisas como umidade, temperatura, acidez, incidência de luz e presença de micro-organismos. E no caso de períodos mais distantes de nós, principalmente anteriores a 1630, é muito difícil que trajes inteiros tenham sido preservados. Então, esses fragmentos, ainda que muitas vezes pequenos, são muitas vezes os únicos registros materiais que nós temos dos trajes de outras épocas e por isso mesmo eles são fundamentais para a história do traje. É o caso da gamurra branca da beata italiana Ossana Andreasi, um tipo de vestido ajustado típico do século XIV, que é encontrado em pinturas e estátuas, mas raramente sobreviveu até os nossos dias. E aqui nós vemos os fragmentos do traje e ao lado uma reconstrução dele, para que o público tenha noção de como ele seria na vida real. E o traje da garota de Egtved, um sepultamento dinamarquês dos anos 1350 a.C., que também foi alvo de um projeto de reconstrução conduzido por profissionais que testaram as técnicas de confecção utilizadas na época. No caso específico do vestido da Condessa Catarina de Lippe, porque sim, aos 6 aninhos ela já tinha esse título, os fragmentos foram encontrados durante uma escavação arqueológica na cripta dos monges agostinianos em Blomberg, na Alemanha. Não existem muitas informações sobre ela, nem sobre as circunstâncias da sua morte, mas fica muito evidente que o sepultamento dela foi feito com toda a pompa e que no momento da morte ela era uma figura importante e ela pertencia a uma família importante. Então, as roupas com que ela foi enterrada e o local onde ela foi sepultada acabam refletindo diretamente isso. De certa forma, todas as roupas que estão em museus são roupas de gente morta. Algumas delas tocaram os corpos em vida, outras só na morte mesmo. E eu entendo de verdade que tudo aquilo que está relacionado à morte cause arrepios nas pessoas, porque a morte é um tabu muito grande na nossa cultura. Mas muitas vezes é graças a esses achados arqueológicos que nós conseguimos ter alguma noção, ainda que mínima, não só do que as pessoas vestiam, mas dos materiais usados e de como essas roupas eram feitas. Mas essas escavações são feitas com todas as autorizações legais e sanitárias, não é sair por aí abrindo tumba no estilo Indiana Jones, tá? Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder as próximas atualizações, deixar o seu comentário me contando o que você achou desse vídeo, o que você pensa sobre a questão do uso de roupas de mortos, achados arqueológicos como fonte de pesquisa para a história da indumentária, e claro que você dê uma conferida nesses outros conteúdos que a gente já tem por aqui e eu separei com todo carinho para você.